cumprimentar a todos com muito entusiasmo e muita alegria, né? Todos nos dão o prazer de estar aqui conosco nesta Conferência Internacional celebrativa dos 50 anos da nossa independência e que evoca a história recente de Cabo Verde. Eu, antes de mais, permitam cumprimentar especialmente o ilustre presidente do Instituto do Arquivo Nacional, não só por nos receber aqui na sua casa, mas também dar-nos parabéns por essa ideia que eu considero ser muito boa de pesquisar, de como cada um pouco a sua pequena pedra, naquilo que será futuramente, com certeza, o edifício histórico de Cabo Verde, desde sempre e, sobretudo, desde a independência. Eu vou debruçar especificamente, como disse já muito bem a nossa ilustradora, sobre o papel da literatura na libertação dos povos, com tónica nestes 50 anos do país independente. E também agradeço também a oportunidade de falar de algo que me é muito caro, como é a literatura. Celebrar os 50 anos da independência significa, antes de mais, entendeu, olhar reflexivamente para o passado, analisar o presente e, sim, projetar o futuro, como nos foi aqui dito também, de falarmos um pouco do que é que pensamos das políticas futuras para o desenvolvimento do setor da cultura, algumas delas já muito bem elencadas pelo orador que nos precedeu, o professor Léo Vicente. Olhar para o passado, eu acho que tem que ser um olhar valorativo e que quer dizer, antes de mais, falar daqueles que permitiram que nós chegássemos ao patamar de desenvolvimento em que vivemos atualmente. Primeiro, devemos referir-nos ao povo cabo-verdiano, que é verdadeiramente um povo trabalhador, resiliente e extremamente persistente, que depois de viver o período colonial de 500 anos, participou de forma ativa e decisiva na luta pela independência nacional e conseguiu fazer triunfar os seus ideais. Porque sabemos que a luta teve lugar sobretudo, sem dúvida, dos mais variados, mas sabemos que também aqui em Cabo Verde, no período de transição 104-105, houve muita mobilização para que, efetivamente, a nossa independência não fosse posta em causa. Contudo, nos coletivos, há sempre protagonistas que sobressaem pela especial qualidade da sua contribuição para o triunfo dos processos. No caso presente, penso que todos concordarão comigo que uma referência especial deve ser feita a alguém que soube, como ninguém, empunhar a bandeira da luta pela liberdade e conduzir à vitória final. Como todos devem imaginar, estou a referir-me ao icónico Amílcar Cabral, o líder que conduziu a luta armada da libertação. O líder que conduziu a luta armada de libertação nacional, mas também deu sempre atenção ao pendor cultural, humanista e desenvolvimentista desta, pois a luta pela independência, como dizia, não quer significar apenas ter ganho um hino e uma bandeira, mas é fundamental que se criem as condições para uma vida cada vez mais digna e bem-estar para as populações dos países que se tornam independentes. Esta referência estende-se, como é óbvio, aos demais combatentes da liberdade da pátria, que, sem olhar a preventas, se entregaram à causa da libertação do país, alguns com sacrifício da própria vida, como, aliás, aconteceu com Amílcar Cabral. Estes foram também os primeiros tabuleiros da reconstrução nacional de Cabo Verde, criando as condições para que, no dia 5 de julho de 1965, se hasteasse a bandeira nacional e se entoasse o hino da nossa pátria amada. E assim, solenemente, se declarasse a independência de Cabo Verde,
e o nosso país se constituísse em Estado independente e soberano, passando a integrar o conceito das nações livres do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, Cabo Verde era um país pequeno, pobre e periférico. Eu devo dizer que se eu tivesse só 15 minutos, eu iria diretamente ao ponto. Mas como tenho um pouco mais de tempo, eu faço a intervenção como entendo que sim, fazer também toda esta ilustração do passado. Cabo Verde era um país de pobre e periférico, considerado inviável, sem riquezas naturais que pudessem auspiciar um futuro materialmente confortável e integrar o grupo dos países menos avançados do mundo, os tais PNRs. Como é que, passados apenas 50 anos, conseguimos não só sobreviver, como somos agora um país de desenvolvimento variável, conforme anunciado recentemente pelo Banco Mundial, o que, por um lado, nos orgulha, por outro, também nos diz dos enormes desafios que ainda persistem, nomeadamente o desafio sempre urgente do combate à pobreza e à extrema pobreza. Já somos um país viável e, inclusivamente, temos do maior per capita dos países africanos de língua oficial portuguesa, que mais ou menos na mesma altura ascenderam a independência, e somos dos países africanos, efetivamente, em que o per capita e o produto interno subiu mais substancialmente. Eu entendo que isto é obra, mas é fundamental que continuemos na senda do trabalho para o desenvolvimento, procurando criar as condições necessárias para que todos os cabo-verdianos possam viver com o mínimo de bem-estar que requer a dignidade humana. Caros amigos, eu vou agora cingir ao tema proposto e cingindo a ele falarei apenas de uma pequena, mas importante parcela dos construtores da nação, que são os escritores. Tal como está muito bem constatada a sinopse que nos foi ofertada para este encontro, a história da literatura cabo-verdiana ainda está por fazer. E eu devo dizer que eu não sou sequer nem historiadora, eu sou uma diletante da literatura, gosto de ler, gosto de escrever, e é nessa qualidade que eu estou aqui. Mas, efetivamente, a história está a ser escrita, e gostaria, se não se importasse, que eu fizesse referência, inclusivamente, a uma pessoa amiga, professora Hilarinda Luz, da Universidade Nova de Lisboa, que tem estado a trabalhar com muito afinco, efetivamente, também na construção, entre outros, na construção desta nossa história, da história da literatura, e recentemente houve uma conferência em que o professor Manuel Príncipe participou em Lisboa e aconteceu no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, a pôr mais uma pedra, digamos, no edifício da história literária, da história da literatura de Cabo Verde. Eu, da minha qualidade de militante, eu vou fazer uma abordagem que é muito da minha visão pessoal dos temas e, portanto, por isso eu peço a complacência dos mais eruditos desta matéria. Em Cabo Verde, sempre se verificaram movimentos de resistência e rebelião contra as autoridades coloniais, mas sempre foram movimentos inorgânicos que surgiam desfrutados pela fome, pelo abandono ou por algum ato mais desolado ou doloroso do poder colonial. Eu posso citar como exemplo a rebelião instigada pela fome, comandada pelo capitão Ambrose, ou a rebelião das gentes de Santiago, em Rubom-Mané, com o mote do homem e faca do Mulher Machado, entre várias outras, a revolta dos engenhos, dos atos de assistência, enfim, há um certo número de momentos em que o povo cabo-verdiano vai mostrando, cada um desses a sua vontade de sair do jugo colonial. Cada um desses atos sempre encontrou eco na pena dos escritores, o que lhes conferia maior visibilidade, aumentando o seu impacto na necessidade do nosso pequeno país
deixar de viver sob a dominação colonial. Veja-se como o poema Capitão Ambrose, do escritor Gabriel Mariano, fez ecoar o grito da existência de fome nessas ilhas. E esse poema também é um dos poemas que eu penso de uma forma mais vibrante conseguiu retratar a fome, e aproveito esta pequena deixa para dizer que a Unicério tem neste momento uma exposição muito boa sobre estes primórdios, está na Federação ao lado do campo de futebol, e tem também essa exposição, além de um estudiante muito importante de guerra sobre a Rita Cabral e outros sobre todo esse período, mas tem também um quadro muito bonito com 50 poemas de resistência, entre eles Capitão Ambrose, naturalmente não podia deixar de estar, e muitos outros, e, se me permite puxar um pouco a brasa para dizer também que o poema estiver lá, com uma série que está aqui, a série que está aqui, pode confirmar. Na verdade, as ilhas começaram a escrever praticamente desde que se fez o seu povoamento. Já no século XVI, André Dornelas e André Arques da Armada começaram a colonizar o universo da escrita e hoje são considerados imortais da Academia Cabo-Verdiana de Letras. No século XVII, nós temos o padre António Vieira, que fazia referência nas suas intervenções aos clérigos de Santiago, negros como azuis, mas portadores de uma palavra escrita que fazia inveja aos da dita metrópole. No século XIX, autores como Eugênio Tavares e Pedro Cardoso registaram as suas reivindicações de autonomia em páginas carregadas de simbolismo. Pertencem a Eugênio Tavares, como todos sabem, o cérebro da África para os africanos, publicado no jornal A Alvorada no início de 1900. Vejam só. No século XX, a revista Claridade foi fundacional para a nação cabo-verdiana, pois, com o seu modo de ficar os pés no chão, catalisou o sentido nacional, ajudando a criar a idiosincrasia do povo das ilhas e fixando alguns aspectos fundamentais dessa identidade híbrida que é a identidade crioula. Baltasar Lopes, que sob o pseudónimo de Osvaldo Alcântara, alerta no seu poema de Ressaca de forma emblemática, dizendo no poema: e venham aos olhos dos poetas, casem-se os poetas com a inspiração do mundo, mas todos os que vierem, enquanto cada um agitando a minha lanterna de todas as cores, da linha de todas as batalhas. A seguir, a revista Claridade, vem a geração dos novos destacados da revista Certeza, onde se inscrevem nomes estudantes como António Nunes, Aguinaldo Fonseca, Mica Cabral, ou Vitor Martins, ou Onésio Cipeira. Cabe lembrar que, na perspectiva de Manuel Veiga, um segundo laboratório de formação de Amica Cabral, já que também estas celebrações celebram Cabral, o segundo laboratório da formação da Amica Cabral foi a Ilha de São Vicente, na altura um centro cultural importante, com movimentações literárias à volta da revista Claridade, da revista Certeza e da Academia Cultivar. Também não podemos esquecer o fabuloso cancioneiro cabo-verdiano, com o ritmo de estufão da morda verdadeira da Curta-Banca, o Canário para São João, tem um extraordinário capítulo constituído por música revolucionária, de intervenção, denúncia e de mobilização que versam a seca, a fome, a imigração, o colonialismo, a identificação nacional e o novo amanhecer que simboliza a independência e a democracia após o regime monopartidário. Este cancioneiro faz jus ao bilinguismo cabo-verdiano, pois é quase todo ele escrito na nossa língua materna, a língua cabo-verdiana. Reparem na beleza
destes versos de Valdemar Lopes da Silva, autor e compositor, interpretados na voz portentosa do Biobala. Ele diz: para cada gota de sangue derramado, para cada filho que vou perder, para cada vara de esfarol, oh mãe, acabou de chorar, sacrifício de nos vida. Noutra fazer, na certeza, noutra ser filhos. Assim, de forma muito singular, a literatura contribuiu, num primeiro momento, como elemento fundante da nação cabo-verdiana e, num segundo, para a sua libertação do regime colonial. Como assevera Napoleão Vieira de Andrade, a elite cultural cabo-verdiana encontrou a expressão máxima no movimento literário e ecológico da claridade, nascido em 1936, com a publicação da revista homónima. Num tempo marcado pela miséria, pela seca e pelo jugo colonial, um punhado de intelectuais ousou romper o silêncio cúmplice e a estética artificial imposta pela metrópole, dando voz às agruras, esperanças e contradições da alma priora. Através da palavra escrita, forjaram não apenas literatura, forjaram consciência nacional. Esta elite cultural foi precursora da lucidez e da inquietação que mais tarde ganharia corpo político. Com efeito, se a claridade literária denunciou com interesse e coragem as iniquidades do sistema colonial, foi na esfera da luta de libertação que se consolidou uma segunda elite política que tomou sobre si o fato histórico da emancipação. Importa não esquecer que muita dessa elite política também usou a escrita para fazer a denúncia da situação de dominação colonial em que o país vivia e, a partir desta denúncia, fazer a mobilização para a luta de libertação nacional. A geração literária que se uniu à volta da revista Certeza tem nomes que, para além de integrar o panorama literário das ilhas, trouxeram consigo o grito de liberdade e independência para a nação cabo-verdiana. É com o Ovídio Martins que podemos apreciar a beleza de versos como: morremos e ressuscitamos todos os anos para nos escrevermos que nos impedem a caminhada. Ou então, gritarei, belarei, matarei, não vou para passar. Além de todo o movimento literário antifascista e anticolonialista que caracterizou a literatura cabo-verdiana durante o período colonial, que sumariamente apresentamos, a fase pós-colonial e pós-moderna desta literatura inicia-se com a publicação em 1964, já em período de transição para a independência, do livro de poesia Pão e Fonema, de Porcino Fortes, que costuma ser identificado como o marco inicial deste período. Porcino Fortes começou a sua produção literária antes da independência, mas é a partir de 1975 que a sua escrita adquire maior pujança com obras como a trilogia Cabeça Calma de Deus, que reúne Pão e Fonema, Árvore e Tambor e Pedras de Sol e Substância. De ressaltar o extraordinário diálogo entre a língua portuguesa e a cabo-verdiana, que ele realiza em suas obras, além de usar de uma forma de usar tanto a língua cabo-verdiana como a língua portuguesa na sua criação poética. O facto, e há uma outra novidade também de Porcino, que é o facto de ele ter escrito, e devemos assinalar, a primeira epopeia da literatura cabo-verdiana, porque a Cabeça Cabo de Deus é efetivamente a primeira epopeia da nossa literatura, acho. Também João Mário, muitos anos exilado político, começou a sua produção poética no período colonial, mas é notória tendência que a sua vastíssima obra literária adquire maior fulgor e consistência, como, por exemplo, Contos da Macaronésia ou O Estado Intermitente da Fragilidade, que apresentam uma perspectiva
filosófico-metafísica nova da literatura cabo-verdiana. Já Armênio Vieira, poeta galardoado com o Prémio Camões, que igualmente começou lá atrás, é durante esses 50 anos de independência que nos oferece as suas obras mais consagratórias, como o Direito do Sol, que questiona a ordem instituída pelo regime monopartidário, ou Os Brumares, uma série de 3 livros de poesia. Germano Almeida, que se revela no pós-independência, vem oferecer com a sua escrita os mais ricos e diversificados quadros sociais do povo cabo-verdiano, criticando com humor o status quo, que tem sido também distinguido com o Prémio Camões pelo valor da sua obra escrita. Este período pós-colonial integra estes e vários outros autores e está marcado por vários estilos e tendências, pelo caráter universalista, pela inovação formal e temática e, sobretudo, pela afirmação da escrita de mulheres. Temos, abrindo-se mais ainda ao mundo, impregnando-se de novos valores e novas percepções da vida e das coisas, apreendendo as novas tecnologias e impulsos modernos, por um lado, e por outro, acompanhando o dia a dia mundial, que torna o planeta uma aldeia global e sofrendo também as consequências dos inúmeros acontecimentos globais, tais como os conflitos, as guerras e escaladas das drogas, o álcool, as epidemias, os fenómenos da aculturação, as ameaças ecológicas e nucleares e a assunção de novas orientações sexuais, os escritores cabo-verdianos contemporâneos também se impregnaram deste novo clima de evidência, traduzindo das suas escritas numa linguagem e roupagem tanto estética como temática da escrita que lhes antecedeu. Verifica-se uma revolução e uma inovação na forma e na maneira de escrever, na percepção da nova realidade cabo-verdiana e no modo de tratá-la. E essa evolução verifica-se tanto no aspecto literário em si, nas novas imagens e metáforas, como no que concerne ao conteúdo e a abordagem das novas temáticas que se evidenciam pela originalidade e criatividade. Também uma vigorosa escrita de mulheres constitui uma das características mais marcantes deste período da literatura cabo-verdiana, contribuindo de forma decisiva para o ideário de libertação da mulher, mas não só, também do país, mas não me debruçarei especificamente sobre ela por limitações de tempo. Também as mais diversas atividades, que eu diria coletivas, como o Festival de Literatura Universal, ou o Festival, ou o Encontro de Escritores de Língua Portuguesa da Praia, da Câmara da Praia, têm contribuído para o enriquecimento do panorama literário cabo-verdiano. E vou terminar. Temos escrita, devo dizer que nós temos neste momento escrita diversificada, temos autores que preferiam uma ideologia, digamos, entre aspas, de arte pela arte, temos autores que preferiam a arte pela vida, mas todos com uma grande liberdade estética e temática. E é assim que os escritores cabo-verdianos, certos de que a palavra é um dos mais poderosos instrumentos para a construção da liberdade, vem dando a sua contribuição na definição da pátria cabo-verdiana, ajudando o processo de libertação do povo e ampliando as fronteiras do nosso país. Em termos de políticas futuras, não podemos deixar de realçar muitas das que já foram aqui apresentadas pelo professor Brito Semedo, mas, sobretudo, essa política de disseminação do livro e da leitura, que é fundamental, efetivamente, para que o povo cabo-verdiano possa usufruir cada vez mais da felicidade de poder ser um povo cada vez mais gerador, além da proposta apresentada aqui
pelo Sr. Presidente do Instituto do Arquivo, no sentido de que, efetivamente, os talentos nascem, mas os artistas formam-se e é necessário que possamos passar uma fase mais científica de formação dos nossos artistas nas mais diversas áreas, não é só na música, é música, é pintura, é arquitetura, é cerâmica, enfim, e cerâmica temos aqui alguém que realmente é um dos artistas maiores da cerâmica nacional, o nosso artista Leão Lopes. É necessário, efetivamente, digamos, investir nesta formação, mas eu não posso deixar de concluir a minha intervenção a não ser importante à nossa augusta Assembleia Nacional e aos digníssimos deputados que lancem um olhar muito atento a tudo o que já tem sido dito há muitos anos. Eu poderia citar uma intervenção do Cine Forte, uma entrevista do Cine Forte de 1979, mas só tive para ver tudo o que tem sido dito ao longo destas comemorações dos 50 anos de independência, que efetivamente lancem um olhar interessado sobre este desidrato do povo cabo-verdiano de que se proceda à oficialização da língua cabo-verdiana e se aproveite efetivamente esse período que vai até 5 de julho de 1926 para efetivamente ver se conseguimos fazer a materialização deste desidrato maior do povo cabo-verdiano. Muito obrigada.